Quais que são as desvantagens que eu acredito que o Excel tem em comparação com outras soluções, outras ferramentas, outros softwares, tá? A primeira que eu acredito que a primeira desvantagem aqui é que ele possui uma certa lentidão quando possui uma base de dados muito grande, tá? Então, normalmente, tá? Vou até abaixar aqui. Normalmente, olha só, quando a sua base de dados, normalmente o pessoal não tem uma base de dados muito grande, tá? Então, o Excel ele consegue rodar, beleza, tranquilo. Mas dependendo do trabalho que você tiver, por exemplo, esses dias atrás eu peguei aqui uma planilha e foi para um levantamento de floresta nativa. E aí, para compor aquela planilha, eu tive que jogar dentro da planilha uma base de dados, uma espécie de catálogo de espécies nativas. Então, tinha lá mais de 20 mil espécies nativas catalogadas, né? Com cada uma tinha lá nome vulgar, nome científico, código, né? Só tinha essas 3 informações para cada espécie. Só que como eram mais de 20 mil, então eu percebi que o Excel, ele na hora de trabalhar aqueles dados, ele ficou um pouco lento. O arquivo ficou um pouco pesado, né? Então o Excel ele tem como que essa desvantagem, né? Quando você possui uma base de dados muito grande, tá? Então, isso pode gerar uma certa lentidão aí na hora de você rodar o programa, tá? Uma outra desvantagem é que, por exemplo, lá atrás eu disse que o Excel ele é fácil de se implementar. Só que, por outro lado, dependendo daquilo que você for fazer, ele possui uma certa complexidade, tá? Ou seja, dependendo do cálculo que você tem que fazer, dependendo do tipo de relatório que você tem que fazer, o Excel ele precisa que você tenha uma base de dados bem organizada, e aí é preciso que você saiba um pouco sobre quais as fórmulas que você tem que usar, né? Ou seja, alguns cálculos são bem mais fáceis de se compor, de se inserir no Excel, beleza. Mas alguns outros tipos de cálculo você tem que criar códigos, você tem que fazer junção de várias fórmulas simultaneamente, né? Eu, nessas planilhas que estão dentro do curso meu de inventários florestais, em algumas planilhas eu tive que fazer um aprofundamento ali na questão das fórmulas para eu poder entender, né, qual que era a fórmula certa, qual que era a fórmula que não ia dar erro, né? Em alguns casos eu tive que juntar uma fórmula e aí dentro da fórmula eu utilizei outra fórmula para gerar o resultado, ou seja, gerou toda uma complexidade ali de entendimento, né? Que muitas vezes você vai ter que passar por isso. No caso do meu curso, dos meus alunos, né? Eu já fiz tudo isso de tal forma que o difícil é parecer fácil, ou seja, quem é meu aluno dentro do curso, ele já vai pegar a planilha pronta, ele não necessariamente precisa saber de tudo aquilo, porque lá já vai estar pronto. Mas, se você for começar uma planilha do zero, se você for começar um relatório do zero, então é importante você saber que o desenvolvimento de uma planilha, com todos os cálculos e relatórios que você vai precisar, envolve essa complexidade, né? Tá bom? Apesar de ser fácil de se implementar, dependendo da situação, não necessariamente vai ser tão simples, né? Você vai ter que passar por um pouco aí dessa complexidade em relação a desenvolver bem a sua planilha, tá bom? Uma outra desvantagem aqui do Excel é que, dependendo da situação, pode ser que os seus dados, eles tenham aí como que uma necessidade de ter uma segurança, uma confidencialidade dos dados, tá? Então, nesse aspecto, o Excel, eu vejo que ele tem uma pouca segurança, né, na confidencialidade dos dados, tá? Ou seja, às vezes você tem uma planilha que você compartilha aquela planilha, se você compartilha aquela planilha com alguém, aquela pessoa ela pode compartilhar aqueles dados com qualquer outra pessoa, né? Porque o Excel, por via de regra, né, por assim dizer, ele não é nada como que protegido. Diferente de muitas vezes um software ou algum programa online em que ele seja protegido por login e senha, ou seja, não é qualquer pessoa que vai acessar aquele arquivo. Já uma planilha Excel, dependendo aí da situação, pode ser que os seus dados eles estejam na mão de outra pessoa, desprotegidos, enfim, tá? Então, essa também eu vejo que é como que uma desvantagem aí do Excel, tá bom?